Bom, nesse vídeo vou estar mostrando como é que faz a instalação do sistema operacional Windows XP dentro da máquina virtual VMware. Numa outra aula nós já falamos sobre o que é a máquina virtual, como é que cria a máquina virtual. Agora então a gente vai fazer a instalação do sistema operacional Windows XP. Tá? A máquina virtual ela permite, né, que você faça a instalação a partir de duas maneiras: ou usando o CD original, né, um CD, ou seja, a máquina virtual ela captura o drive de CD físico. Então ela pega o drive de CD físico da sua máquina e usa como se fosse dela, né? Ou você pode, através dizer à máquina virtual que o CD está num formato de arquivo chamado arquivo ISO. Tá? Esse é o método que a gente mais utiliza quando vai mexer com máquinas virtuais. Porque o CD, com o passar do tempo, ele vai arranhando e tal. O arquivo ISO não, né? O arquivo ISO ele mantém a integridade, né? Como se fosse um CD novo, não há chance de perder. E você pode copiar para sua pendrive, né? HD externo. É muito mais prático. A gente, em vez de trabalhar com CD físico, a gente ficar trabalhando com os arquivos imagem, né? Chamado ISO. Então eu tenho que dizer ao VMware que eu vou usar o ISO. Eu vou fazer a instalação do Windows XP, né? Então vou dizer para ele. Então você vai em VM, dispositivos móveis. Aí na primeira opção aqui, né, que é o CD DVD, você vai na opção Setting. Apesar de você não estar vendo aí por causa da resolução, mas você vai na opção Setting. Ao abrir a opção Setting, lá, ele já vem, né, automaticamente. Ó, eu vou usar, no caso de CD e DVD, eu irei usar o drive físico E, que é onde eu estou na minha máquina real, seria o E. Mas eu vou optar a ser um arquivo Image ISO. Então vou mostrar para ele, né, onde que esse arquivo está. Vou apontar ele, né? Tá aí, o XP ISO, e vamos para frente. Aí agora eu já disse a minha máquina virtual que é como se eu tivesse acabado de colocar o CD. Então agora eu vou resetar a máquina, né? Resetar minha máquina virtual, para que nesse novo boot ela já pegue o XP. Já deu início à verificação e configuração do hardware, né? Como se já tivesse o meu CD instalado. A instalação do Windows XP inicialmente ela é texto, tá? A instalação básica de qualquer sistema Windows, né? É meio do tipo next, yes, ok, e acabou, né? Então, mas aqui a gente tem algumas pequenas diferenças, né? De repente, para quem nunca instalou. Então, devo aguardar. Durante essa inicialização é normal que a máquina não altere a resolução do vídeo, né? Com isso, tem hora que a janela fica grande, fica pequena, mas isso é normal, tá? Numa instalação do Windows, ele ajustar o vídeo, né? Como eu estou gravando em uma área fixa, então de vez em quando a tela se perde aí. Bom, agora então, né, dá um início. Sempre você vai ter mensagens, tá? Para você estar executando ou o que fazer. Basta ter um pouquinho de paciência, ler, né? Ou sempre adotar aquilo que é padrão, é default, né? Aí depois, com o passar do tempo, já que você já fez 1, 2, 3 vezes, aí é normal a gente pegar e vir escolhendo as outras opções. Nesse caso eu vou dar Enter para continuar. Só que veja que o meu mouse, né, ele está solto, ele está fora da máquina virtual. Para que a minha máquina virtual ela receba informações de teclado e mouse, é necessário que eu clique dentro dela. Então eu vou clicar dentro dela, tá? Meu mouse sumiu, por quê? Porque o ambiente que eu estou fazendo a instalação é texto, então não tem mouse, por isso que ele sumiu. Mas aí agora o Enter vai funcionar, o R, ou sei lá que tecla que você vai apertar, agora vai funcionar. Para você voltar, né, sair da máquina virtual e voltar para a máquina real, é só apertar as teclas Ctrl Alt, tá lá, ele libera o mouse para você.
Tá? Toda vez que você quiser mexer dentro da máquina virtual, você vai com o mouse e clica dentro dela. Quando você quiser voltar para a máquina real, aperta Ctrl Alt e libera e você volta para a máquina real. Então vamos instalar o Windows XP agora. Entrei dentro da máquina virtual, vou dar um Enter. Aí tem aquele eterno, né, contrato, licença, apertando F8 eu concordo. Bom, eu vou fazer a instalação básica, tá? Porque minha ideia aqui não é usar o Windows XP no dia a dia, tá certo? A ideia minha é usar o Windows XP para fazer os testes de rede. Tá? Então eu vou criar uma partição só, vou fazer a instalação basicona dele, tá? Então para fazer a instalação básica é só pressionar Enter. Vamos fazer a formatação em NTFS e agora eu aguardo. Tá? Essa ainda é um processo texto, né? Mas agora daqui a pouco a máquina vai começar a piscar, vai começar a resetar. Veja, ela não está formatando a minha máquina real, tá certo? É a máquina física que está sendo formatada. Agora eu tenho que aguardar. No final desse processo inicial, ele vai pedir para você dar um Enter para poder continuar. Aí ele sempre vai resetar a máquina no fim. Aqui ele está formatando primeiro, para depois copiar uns arquivos básicos, né, para iniciar em modo gráfico. O tempo que a gente vai gastar, né, para fazer essa instalação depende muito da velocidade da sua máquina, velocidade do HD, tá? Então pode ser 10 minutos, 15 minutos, vai depender desses procedimentos iniciais aí, né? Eu vou interromper um pouquinho a gravação, né? Esse procedimento é só aguardar. Bom, continuando então a parte da instalação, né? Depois que ele terminou a parte texto, onde ele mandou resetar a máquina, ele entrou então na fase de instalação da parte gráfica. Aí aqui tem que aguardar, né? Ele te dá um tempo aqui de 39 minutos, mas não necessariamente vai gastar esses 39 minutos, tá certo? Chega uma certa hora que ele dá um pulo aí. E nesse processo inicial você praticamente não tem o que digitar, não tem o que... Vai chegar um momento que ele vai começar a fazer algumas perguntas, tá? Aproveite, né, se é a primeira vez que você está fazendo a instalação, aproveite para observar as mensagens que ele vai passando. Apesar do Windows XP ser um sistema mais antigo, né, ele ainda é um sistema bastante usado. Então é interessante a gente estar por dentro, né, do que, quais são as características dele e tal. Vou dar mais uma paradinha na gravação. Bom, continuando então, né? Chega nesse momento, quer dizer, esperamos, né? Modo texto, modo gráfico, tudo automático, sem pergunta nenhuma. E agora ele vai mais fazer algumas perguntas, né? Principalmente de que idioma que você está instalando, o layout do teclado, tá? Repare que estão aparecendo dois mouses aqui para mim, ó. Quer dizer, esse mouse que eu estou mexendo aqui, eu estou na máquina real, tá? Então eu não consigo fazer nada na máquina virtual. Quando eu quero mexer na máquina virtual, eu clico dentro da janela. Olha lá, vou clicar na janela, vai sumir e vai ficar um mouse só. Olha lá, agora eu estou dentro do controle da máquina virtual. Tá? Bom, ele já, a minha versão é em português, mas você poderia vir na opção de personalizar e escolher outra versão. Aqui o que a gente tem que trocar, que é normal, né? Antigamente ele pegava um teclado chamado de teclado no modelo
ABNT, que é o modelo mais antigo. É o modelo que não tem cedilha, né? Não tem A contíguo. Hoje em dia todos os teclados, né, tem a tecla cedilha, tem a tecla tio. Então, essa versão é chamada versão 2. Então, eu venho aqui que vou alterá-la, né? Olha lá, ele tá para a BNT. Então, eu vou adicionar, né? Olha lá, ele já tem a versão 2 já. Então, vou adicionar a versão 2, tá? E vou remover a versão 1, deixar apenas a versão 2. Que é esse que é o teclado que eu estou usando. Depois eu venho em aplicar. Ele vai dar uma reclamada, porque olha, eu comecei usando a BNT, tá? Só que, então eu estou configurado para ele. Mas depois que eu resetar, eu vou para modelo ABNT2, tá legal? Então dá OK. OK, e vamos avançar. Nome, né, seu e da organização. Bom, esses campos aqui são importantes quando você está fazendo instalação dentro de uma empresa, né? E outra coisa, esse software que você está usando é legalizado? Quer dizer, você comprou ele tem nota fiscal, veio manual, veio tudo, né? Como é que é feito? Você tem registro dele? Aí você coloca o seu nome, coloca o nome da sua empresa, né? Eu estou instalando aqui da escola, então a escola já tem a parte do registro, né? Mas se não for legalizado, então, por favor, não coloque informações pessoais aqui, né? Porque quando você navega na internet ou faz instalação de programas, ele usa como base essas informações na hora de instalar, né? Então não é recomendado que você coloque informações pessoais, a não ser que for um software que você comprou, está no seu nome, tem nota fiscal, aí não tá tudo bem, né? Eu estou usando uma versão da escola, né? Então posso digitar qualquer coisa aqui. Bom, aqui é a chave do produto, né? Então você teria que ter a chave do produto aí, aquele que vem na caixa, né? Ou que te passaram, tá certo? O professor em sala de aula vai estar orientando qual que vai ser usado aqui dentro da escola, tá certo? É o da escola. Depois de digitado aqui, né? Serial, ele vai para a próxima tela, onde ele está perguntando o nome do computador. Isso aqui você pode aceitar do jeito que está aqui, tá? Ou então você já alterar já para um nome que você deseja, né? Quando você mexe numa rede, cada máquina tem que ter seu nome, não pode haver nomes iguais. Então ele já sugeriu esse nome para você, tá? Ou você aceita e depois, se precisar, a gente altera ou deixa do jeito que está. Eu vou deixar do jeito que está, tá? Vou fazer alteração disso aí no caso depois. Aqui ele pede a senha do administrador, tá? Eu particularmente, né, como é só para teste, eu digito a palavra teste, tá? Nunca 2 vezes, tá certo? Mas aí é óbvio que se você estiver usando num ambiente profissional, tal, né, a senha tem que ter 8 caracteres, minúsculo, maiúsculo, tal, né? Aqui eu estou usando apenas para teste. Vai avançar, repare que ele não faz nenhuma verificação se a senha está fraca ou antiga, né? Os sistemas antigos eram assim. Os mais novos é normal, na hora que você bota uma senha simples, né? Ele acaba te chamando a atenção, né? Para você melhorar, alterar isso aí. Ele pede confirmação. Do next. Aí ele dá procedimento à parte de instalação. Repare que as perguntas não são tantas assim, são perguntas também simples, né? Nada complicado, né?
Bom, depois do reset do Windows XP, ele vai fazer uma configuração inicial. Você pode ir só no botão avançar, não há necessidade de configurar nada agora não. Bom, aqui está a questão do atualizações automáticas. Eu recomendo colocar não, a não ser que o seu sistema for um sistema original, né? Que não seja um sistema pirata. Então é fundamental, né? Se você manda ele atualizar, ele pode considerar sua máquina como sistema pirata e depois não vai dar problema de seu software está pirata, alguma coisa pode parar de funcionar. Então eu sugiro não fazer atualização do sistema. A não ser que for um software original, né? Como eu falei, com nota fiscal, tudo bonitinho. Aqui ele vai testar, fazer uma configuração com a internet, ver se tem speed aqui. Você pode na opção ignorar, que depois, se for o caso, você resolve. Registrar na Microsoft, não sei se for um programa original, né? Programa pirata, alguma coisa, eu não recomendo. Volto a repetir, informações de registro pirata tal, né? Você mandar informações suas, isso não, com certeza não é o mais indicado. Lembrando que sempre deve usar programas piratas, né? Para evitar possíveis problemas com a fiscalização, principalmente quando se trata de uma empresa. Bom, aqui ele orienta que você, durante a instalação, ele perguntou um usuário, senha de usuário, não sei se lembra lá. A senha era administrador, quer dizer, o usuário era administrador. Eu vai vir colocar no teste. Aqui é um usuário, diferente do administrador. Então, fica a critério seu, vou também chamar de teste. Mas, se você tiver vários usuários aqui, ele vai cair na tela de login quando inicializar, perguntando quem é você. Se você não colocar só o usuário teste, por exemplo, ele já vai entrar direto, é como se fosse um usuário apenas. Nas máquinas virtuais para teste, eu sempre gosto de usar teste e vamos embora. Aí manda concluir a instalação. Aí, a máquina já está instalada. A configuração é a configuração inicial básica. Após isso a gente vai ver que existe mais coisas que tem que ser configuradas, mas pelo menos por enquanto já está morto de bom aí a parte de instalação. A velocidade da inicialização vai depender do tipo da máquina que você está trabalhando. Quanto mais rápida for a máquina, mais veloz for o HD, obviamente, mais rápido vai ser essa inicialização. Pronto, o que nós acabamos de fazer então foi uma instalação zerada básica de um Windows XP dentro do VMware. Tá? No outro lab, a gente vai ver algumas configurações prévias, né, quer dizer, após a instalação que deve ser executada, principalmente quando você está usando o VMware. Para desligar a máquina, procedimento comum.